aí, meu povo? Tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de Educação Física na Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Hoje nós estamos com um conteúdo muito massa aqui para vocês, igual a gente prometeu. E eu já vou adiantando que na semana que vem tem um mais massa ainda para vocês. Então eu quero começar agradecendo a uma pessoa que vocês acabaram de ver começando o nosso vídeo aí, né, falando sobre uma data que é tão importante de consciência, de luta por igualdade, que foi a Amanda, nossa querida intérprete, que está aqui tornando a nossa aula mais acessível, né, que falou aí junto com outras colegas sobre esse dia tão importante, que eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco, mas agora eu vou pedir para você que ainda não baixou o aplicativo. Tu tá esperando o quê, abençoado e abençoada? Como diria a Revo, tá moscando aí, sem falar com a gente, só assistindo, sem poder interagir. Então, Billy vai jogar agora aqui para vocês os dois QR Codes para vocês poderem acessar. Então, se você não sabe ainda como faz, pega a câmera do seu celular, aponta aí para a TV, né, para um desses QR Codes. Se o seu celular for sistema Android, tem aí o QR Code do Google Play. Se for iPhone, iOS, tem também o QR Code para vocês, certo? E aí, nesse aplicativo, que é gratuito, né? Olha aí, meu filho, Skyler, né? Skyler, que vocês escolheram aí. Aí, mostrando para vocês como é o aplicativo, como é que ele funciona. E é através dele que vocês vão poder interagir com a gente, opinar, falar o que vocês estão achando da aula, falar sobre o conteúdo com esse jogador que é caro não, é caríssimo, que trava, como ele mesmo diz, todos os aplicativos. Hoje a gente tem uma presença ilustre ali, antes de eu passar para o meu jogador, né? Além de Billy e Bia, hoje Devinho tá ali, veio fazer uma visita a esse estúdio. Dá-lhe, jogador! Fala, minha benção. Tô na área, viu? Se derrubar, ó, é pênalti. E o cara que ele falou aqui, que ele não falou, é Devinho, viu? Dá-lhe, Devinho. Mandei meu cavaco, chora. Ah, galera, dá moscando, né? Chega aí, pô, dá essa moralzinha a gente. Não vai comer nada da tua internet se tu baixar o aplicativo pra deixar a aula aqui mais acessível, né? E tem um monte de gente aqui, viu? Luísa colocou. Adoro a aula de educação física. Nós te adoramos também, hein, Lu? Tem Igor aqui, ó. Igor aqui, ó. Pô, Igor, tem uma pessoa tossindo. Fui eu, boy. Foi mal. Me engasguei. E aí? Vamos embora. Ó... hoje, como vocês viram lá no começo, a gente vai falar sobre o Slackline. A gente está no conteúdo, né, para que se você não assistiu as outras aulas ainda, nós estamos no conteúdo de esporte, né, então a gente está falando sobre alguns esportes. Nós falamos sobre a definição de esporte, o que é o esporte, né, a divisão, as classificações dos esportes. E além das classificações que a gente falou, existem também as práticas corporais de aventura, que a gente falou na semana passada, explicando melhor o que são essas práticas, né, como é que ela é dividida, a questão da prática corporal na área urbana e na natureza. E aí a gente trouxe hoje o conteúdo de Slackline para vocês, que é uma prática corporal de aventura, mais especificamente um esporte. Hoje em dia, né, vocês estão vendo aí meu filho Skyler já praticando, se equilibrando aí. E aí eu quero que vocês, eu não sei o que é que vocês sabem, então eu preciso saber. É muito importante, como a gente sempre diz, a gente precisa saber o que é que vocês já têm de conhecimento para a gente poder ter um norte, ter uma ideia de por onde a gente vai caminhar ali para poder falar sobre o conteúdo com vocês. E aí, além do chat, a gente tem esse QR Code. Aqui é tudo no QR Code porque é tecnologia avançada, que Billy já deixou aí na tela, a gente vai deixar, vou marcar aqui um tempinho no cronômetro aqui do estúdio, e vocês podem acessar esse QR Code e ele vai direto para uma página onde vocês podem escrever em um muralzinho lá que eu criei, falando
sobre o que você sabe em relação ao slackline. E aí é muito importante lembrar que essa resposta que eu quero de vocês, que vocês podem colocar lá no chat também para Revoredo, não é, eu preciso saber, eu não sei a resposta correta, eu não sei o que é, eu não sei nada. Isso também é resposta. A gente não está aqui para julgar se a resposta está certa ou errada. A gente está aqui para saber o que vocês sabem. Se você não sabe nada, tá tudo bem, tudo tranquilo. A gente está aqui para isso. Até porque hoje é sexta-feira, né? Hoje está tudo bem, tudo certo. E a gente só quer mais aulas para chegar ao final de semana. Revo, se tiver alguma coisa aí, se mandarem falando sobre o que eles sabem, pode chamar. Certo? E vocês cuidem em falar, viu? Que eu sei que vocês são muito falantes. Vocês sempre participam muito. Então, não nos deixem na mão. Então, mas aí falando sobre o que é o slackline, né? Em relação a uma definição. É uma prática corporal, a gente está falando de práticas corporais de aventura, como eu falei anteriormente. Então, é uma prática corporal que consiste em equilibrar-se em cima de uma fita suspensa entre dois pontos fixos. E aí, eu acho que isso mesmo se você nunca praticou, se você nunca teve uma aula, se você não sabe sobre, né, muitos detalhes, regras, nem nada, mas essa definição básica, eu creio que a maioria de vocês, pelo menos de ver, já imaginava que essa seria a definição, né? E aí, mas como é que surge essa prática, né? Essa prática, ela surgiu através das pessoas que escalavam, né? Tinha uma galera que ia lá escalar, e aí esse lugar, esse parque onde tinha essas escaladas, começou a ser muito frequentado. Então, como as paredes lá, né, os paredões que eram escalados, começaram a ser muito disputados, as pessoas começaram a usar aquelas correntes de estacionamento, né, que tinham lá no parque, para passar o tempo, digamos assim, enquanto esperava a vez. E aí eles começaram a gostar de se equilibrar ali naquelas correntes. Então vejam que era uma questão muito mais arriscada, né? Quando a gente fala de práticas corporais de aventura, para quem perdeu a outra aula, a gente está falando de práticas em lugares incertos, né? Que tem uma certa incerteza e que deixam a gente meio nesse ambiente de risco, né? Um risco controlado. Então essas pessoas começaram a praticar nessas correntes e depois elas começaram a aumentar, pendurar essas correntes em outros lugares, para tornar aquilo mais desafiador. Então elas perceberam que era legal praticar e resolveram se desafiar um pouco mais. E foi aí que surgiu essa prática, que depois foi se popularizando e aí chegou a isso que vocês conhecem, ou não sei se conhecem, vocês não me disseram ainda. Hoje em dia mais famosinha, digamos assim, né? A gente já tem algumas matérias que passam na TV, já tem uma visibilidade, digamos que melhor. Melhor assim um pouco, né? Tá longe ainda do ideal, porque a gente tem uma visão maior, a gente consegue ver mais o futebol na mídia, né? É sempre uma crítica que eu gosto de fazer a todos os meios de comunicação, que a gente vê muito futebol masculino especificamente, né? Porque o feminino também tem essa exclusão, mas a gente vê muito futebol e às vezes não vê muito outros esportes, né? Mas vamos embora, vamos seguindo. E aí, é uma prática corporal que consiste em equilibrar-se em cima dessa fita suspensa, né? Aí eu coloquei a mesma definição que estava lá no início, só para vocês verem agora um vídeo melhor, para quem se de repente você nunca viu ninguém praticando, vocês poderem ver, né, para ter uma noção do que é essa definição. A gente tem aí duas árvores, né? A gente pode usar outros pontos em relação a para segurar o equipamento, mas aí especificamente e normalmente utilizam árvores, né, nesses locais abertos. E aí, se você nunca tinha visto, agora você está vendo e agora você pode dizer que pelo menos já viu, mesmo que não tenha vivenciado. Vamos embora. E aí, qual é o objetivo, né? A gente falou sobre a definição, que é se equilibrar, né? Uma prática que consiste em se equilibrar. Mas aí, qual é o objetivo dessa prática, né? O que é que a pessoa sobe ali na fita para fazer o que especificamente, além de se equilibrar? As pessoas, elas sobem para atravessar um percurso, né? Esse percurso de um lado a outro, utilizando apenas o equilíbrio ou algumas manobras. Então, você tem duas opções na hora que você vai subir na fita do slackline, né?
você pode simplesmente atravessar, se equilibrando. Na verdade, 3 opções. Você pode se equilibrar apenas andando, né, sobre a fita. Você tem a opção de fazer uma prática paradinho lá, vocês vão ver mais pra frente, e fazendo manobras. Revo, diz aí, o que é que temos no chat? A gente tá aqui, viu? A galera ainda tá meio sonolenta. Acorda, jogador! Ó, Igor aqui, né? Igor começou dizendo, né? Eu perguntando aqui a galera, Igor, mas o que é isso, né? E aí, logo depois que tu passou o vídeo, aí ele colocou, né? Ah, é linha de se equilibrar, é linha pra treinar, já vi um desse, né? Aí eu tô perguntando aqui aonde ele viu, né? Keirson, é novo aqui, né, jogador? Muito bom, chega mais aí, chama teus amigos para aparecer aqui também, né? Ele colocou um bonequinho assim, ó. Então acho que ele já praticou o slackline, né? Gustavo apareceu aqui, bom dia. É isso aí, a galera tá começando a acordar e a dar essa moralzinha a gente aqui no chat, né? Mas se tiver outro babado aqui, eu pode chamar, passo o fax. A gente gosta de vocês assim, conversando. Keirson, é? É, Keirson. Keirson, seja bem-vindo, viu? Eu sei que seu nome é, inclusive, muito bonito. E seja bem-vindo, né? A gente, sempre que chega alguém assim, a gente já sabe. Porque a gente já sabe vocês, quem interage com a gente. Então, sempre que chega alguém novo, a gente já tá ligado aqui em vocês. Então, fica à vontade, pode falar aí à vontade, viu? Luísa disse aqui, eu cairia logo de cara, na primeira, assim. Calma, Luísa. Vai jejuando que a gente vai trazer umas práticas aqui que você vai ver, você não cai na primeira não, viu? Cai não. Espera para a próxima aula. Eu não vou dar nem spoiler, que eu sou desses. Semana que vem promete, viu? E Luísa sempre tá aqui, né? Luísa é jogadora caríssima também, ela sempre tá conversando com a gente. Mas então, vamos embora. E aí, ó, a gente tá falando de se equilibrar, né? Então, se você nunca foi num circo, vá. Né? Muito legal, lá tem muitas atividades artísticas, né? Lá tem muitas modalidades artísticas. Uma delas é a corda bamba. Então, o slackline, ele tem um pouco dessa ligação com a corda bamba, como vocês podem ver aí. Billy já jogou na tela grandão. Vocês podem ver que na corda bamba, especificamente, eles utilizam o auxílio de tipo um bastão, né? Que aí ajuda eles a se equilibrar, né? Então, percebam aí a semelhança de como eles estão em cima da corda bamba e de como foi a imagem anterior em relação ao slackline. Tem tudo a ver, né? Vocês podem perceber aí que tem uma ligação imensa entre um e outro. E aí, seguindo, vamos embora. Como eu disse lá no começo da aula, para quem já estava ligado e ligada aí no que eu estava falando, né? Dentro das práticas corporais existe tanto os esportes, que vocês já sabem o que é, como também existem as atividades físicas, né? Aquelas que não são competitivas. E aí, a gente falando de esporte, o slackline é reconhecido como um esporte radical, né? E quem é que reconhece essa modalidade, né? É a Confederação Brasileira de Esportes Radicais, que lá tem as suas modalidades, né, que eles tomam conta. Lembra que a confederação é responsável por tomar conta das modalidades, organizar as regras, os árbitros, os atletas, tudo bonitinho. Então, se liga aí, se você quiser saber mais, joga lá no Google CBER, né, que aí vai aparecer com certeza para vocês o site da Confederação Brasileira de Esportes Radicais. E vocês vão poder conhecer outras modalidades, né? E aí vocês sempre vai ter uma imagenzinha para vocês verem um pouco de como se pratica, né? Caso você não tenha nenhuma vivência. Tem aí várias imagens diferentes para vocês irem tendo uma ideia. Como eu falei, existe a prática esportiva e a prática não esportiva. E aí, quando essa prática não é esportiva, ela tem um objetivo voltado para a melhoria da saúde em forma de lazer, né? Pensem aí que não tem a competição, a pessoa pode ir lá, ficar paradinho igual esse cara tá aí tentando se equilibrar, ou pode praticar algumas manobras, mas sem o intuito de competição, né? E aí temos também alguns benefícios que vocês podem ter através dessa prática, né? O equilíbrio, a concentração, a questão da melhoria da qualidade psicológica, né?
da nossa capacidade de se concentrar, né, de ter uma melhora no humor a partir do momento que a gente pratica algumas atividades. Na verdade, as atividades físicas, os exercícios físicos de uma forma geral, a gente está liberando hormônios no nosso corpo que dá a sensação que dão a sensação de prazer, né? De prazer, de felicidade. Então, tem aí esse benefício psicológico também, né? Para você estar com a saúde mental em dia, muito importante. Tem a questão postural, a questão muscular e de força, que estão ligadas, né? A gente precisa de força para manter a postura. E aí, essa força que mantém a nossa postura são os nossos músculos que vão se fortificando através dessa prática, né? Vamos embora. Eu falo muito né? Depois, quando eu vou assistir as minhas aulas, eu fico, meu Deus, como eu falo tanto né? Mas é isso aí. A galera que tem aula comigo presencial sempre já sabe. Professor, você fala muito né? Eu tenho esses vícios de linguagem. Vamos embora. Falando sobre as modalidades agora. A gente fala do slackline como uma prática geral. E aí, dentro dele, a gente tem algumas práticas, né? E aí vocês podem ver. O slackline, que é a prática mais comum. Tem o trickline, baseline, longline, highline, waterline e shortline. Olha, bem americanizado agora. Minha professora de inglês, se estivesse vendo um negócio desse, estaria muito feliz. Vamos embora, eu vou falar um pouquinho sobre o que é cada uma delas. E também tem umas imagens. Algumas imagens representam oficialmente o que é essa modalidade e outras são parecidas. Mas vamos embora. O slackline, né, que é a prática mais comum, ela tem uma fita montada em curtas distâncias entre 5 e 10 metros, né? E o praticante, ele se equilibra sobre o slack. O slack é essa fita, tá? Com diferentes tensões. Quando eu falar dos equipamentos daqui a pouco, vocês vão entender, na hora de montar, que existem essas diferenças na hora de tensionar a fita. E essa diferença na tensão e comprimento permite diversas possibilidades de execução. Então, através da forma que você monta o slack, lá onde você vai praticar, você tem essas possibilidades variadas na sua prática e na execução dos movimentos. O trickline, né, tem como objetivo a execução de manobras. Vejam que a outra ele não tinha essa questão bem específica da manobra. A modalidade de trickline é baseada nessa execução de manobras, igual vocês estão vendo aí, o cara fazendo, né? Eu mesmo vou subir, quando eu subo na fita, eu vou assim, ó. Com a ajuda de alguém, eu consigo lá passar, a gente não cai, quer dizer, se cair tá tudo bem também. Não vou dizer que não cai porque cai. Mas faz parte. Você vai andar de bicicleta, você não cai para poder aprender? Com o tempo você vai aprendendo e não cai mais. São utilizadas fitas colocadas a partir de 60 centímetros de altura, que dão a impulsão necessária, né, para realizar essas manobras. Então vejam, a outra, ela tinha uma questão mais de distância. Essa tem de altura. Porque quanto maior, vejam que quando ele faz essa tensão na fita, ela desce. Então se ela estiver muito próxima do chão, ele não vai conseguir fazer essa impulsão para realizar as manobras, né? O long line, outra modalidade, né, realizada mais perto do chão agora. Vocês podem ver aí a fita, ó, onde o cara está praticando, bem pertinho do chão. O desafio dessa vez é percorrer distâncias maiores, né, de mais ou menos 20 metros, aí, utilizando fitas tubulares específicas de 25 milímetros. Caso contrário, a fita não terá o balanço tão admirado pelos praticantes dessa modalidade. Então vejam aí, a gente já tem mais uma informação que é a diferença nas fitas. Além da diferença de distâncias e de alturas, a gente tem diferença na fita que é utilizada para essa prática. Que ela influencia, hoje tá babado, que ela influencia diretamente nessa prática. Agora vejam essa imagem, minha gente. Eu fico olhando isso aí, eu fico sem acreditar, que é o highline, né? É uma modalidade mais radical, é a modalidade mais radical do slackline, com travessias feitas acima de 5 metros de altura, em locais como prédios, montanhas. E aí o atleta ele precisa ter, né, o praticante, ele precisa ter uma experiência maior, né, aí avançada do slackline, e também o conhecimento de escalada. Lembra que a gente falou da escalada lá no começo, que ela deu origem ao slackline,
Então, para o praticante aí do Highline, ele precisa, além de ter muita experiência, ninguém começa indo numa altura dessa, né, minha gente? Pelo amor de Deus, a gente começa lá daquela fitinha baixa, mais próxima do chão, para poder chegar aí. Então, você precisa ter uma experiência mais avançada. Vamos embora. Essa aí eu acho massa, eu tenho muita vontade de fazer, viu? Deve ser muito bom você estar assim, ó, perto da água ali. E também essa aí ela tem um risco menor, né? Digamos assim, se você cair, você cai na água, tá tudo certo, dá um mergulho, aproveita para nadar, faz tudo junto. Que é o Waterline, né? Eu acho que é assim que pronuncia. Bia é assim, olha aí, Bia é do inglês também, viu? É a prática sobre as águas, né? Piscinas, rios ou praias, que é definida como a mais descontraída das modalidades, uma vez que ela não utiliza cabos de aço devido às quedas que não oferecem riscos, né? Não tem aquele cabo de aço para poder segurar você ali, digamos que com uma proteção a mais. E também permite a realização de manobras. Diga isso, não é massa? Só pela imagem assim eu já fico doidinho para praticar essa da água, deve ser muito massa. Um dia eu vou fazer. Vamos embora. Baseline, esse aí é massa também, viu? Essa imagem aí, meus amigos, essa aí é punk, mas eu acho que deve ser massa. Não sei se eu teria coragem, não. O baseline, ele é restrito somente ao público paraquedista. Trata-se de uma variação do highline, que é aquela que a gente falou que é a mais desafiadora, né? Porém, sem cinto de segurança, né? Com alças para as pernas. O praticante, ele se equipa com paraquedas nas costas e caso caia da fita, o mesmo é acionado. Então, vejam aí, por mais que ele não tenha o cabo de aço, por isso que a gente diz do risco controlado. Por mais que ele não tenha o cabo de aço lá segurando, ele tem aí o paraquedas, né? Que vai auxiliar ele caso ele caia. Imagina você numa altura dessa sem paraquedas. Não tem a condição, né, minha gente? Short line. Trata-se de uma modalidade mais segura, já que a fita é colocada em nível baixo e com as ancoragens próximas. Lembra que tem outra modalidade que também é próxima, olha aí a fitinha perto do chão de novo, que ela é mais, essa modalidade aí é mais indicada para os iniciantes, né? Ou seja, para a gente, porque eu também sou iniciante, igual vocês. E aí, porque você tem uma segurança maior e está mais próxima do chão. E aí, agora falando sobre os materiais, que eu disse a vocês que ia chegar. Mas antes disso, eu vou passar aqui, porque meu jogador caro tem informação pra gente. E aí, aqui, quando Luísa mesmo, quando viu esse baseline aí, fez, meu Deus, que horror! Chega, deu até uma tontura, né, Bença? E assim, você vê o quão diferencial tem isso, né? Tipo, por exemplo, é uma prática que começou com uma brincadeira, né, que agora virou um esporte, veio. Começou com eles se equilibrando nas correntes. E hoje em dia, de um tempo depois, a gente vê que a gente tem milhares de práticas, né? Começou com o slackline, aí o cara já pegou a confiança no slackline, já foi pro trackline, já foi pro... E aí eles foram evoluindo, né? Então, Bença, as brincadeiras que tu faz aí na tua rua ou na escola, né? Quando o professor pede para tu montar um jogo, fazer isso... Isso futuramente pode se tornar um esporte, né? Vê, uma brincadeira de se equilibrar em cima de correntes de estacionamento virou um esporte, né? Muito praticado que hoje a gente está falando aqui, né? Então, vai jejuando que, quem sabe aqui, há uns 20 anos, os professores de educação física já estão falando no teu nome, vê? Falando de Luísa, falando de Igor, falando de Kerison, né? Falando de todo mundo, de Sofia... Não, que Igor, lá em 2020, ele desenvolveu isso. Ó pra aí, Bença, vê só que moral. Se Deus quiser, vai estar vivo e vai morrer de orgulho de vocês. Mas falando basicamente sobre os materiais, né, a gente tem a catraca, que são esses ferrinhos aí que vocês estão vendo nessa fita vermelha aí. Esse ferrinho é a catraca, que segura a fita e que faz aquela tensão que eu falei antes. Então, a gente consegue manusear e controlar a tensão da fita. Tem um protetor de árvore, que isso é muito importante, né? O protetor de árvore, vocês estão vendo aí também na imagem, essa parte azul aí, é o protetor. Por quê? Se a gente vai usar algo da natureza, a gente precisa ter muito cuidado para a gente não maltratar a natureza. A natureza, ela é para a gente apreciar e não para a gente destruir. Certo? Então, basicamente, tem o sling de ancoragem também, que é uma fitinha que fica ao redor
né, aí do lugar que você vai colocar, seja na árvore ou numa rocha, o que quer que seja, esses lugares precisam ser inspecionados, né, precisa de pessoas que conheçam a estrutura para poder dizer se é seguro ou não, porque a fita tensiona muito aquele local. Então, se for um lugar frágil, você pode acabar rompendo, né, e causando um acidente grave. Por isso tem toda uma preparação. E por isso que a gente fala de risco controlado. E aí eu vou deixar aqui o QR Code para o que vocês aprenderam. Professora Bel e professora Cláudia já estão ali, a postos, preparadas para vir aqui falar com vocês. Não esqueçam que amanhã tem o Dia da Consciência Negra, né? É muito importante aí essa luta. A Amanda junto com Nádia, com Yolanda, as meninas deram aí o nome falando sobre isso com muita propriedade, porque a gente que vive, que a gente que sente o racismo na pele, a gente sabe que todo mundo que fala, não, mas racismo é coisa, é mimimi. Não é nada de mimimi. Porque é mimimi porque a dor não é em você. Se você sentir, você nunca mais vai dizer que é mimimi. Então, é uma data muito importante para a gente entender, né, ter a nossa consciência de classe, a nossa consciência de cor, saber que todos e todas são iguais, né? O nosso direito, o meu direito é igual ao seu, independente da minha cor ou da sua cor. Então, prestem bastante atenção nisso. Nossas aulas estão bem recheadas falando sobre esse conteúdo. Hoje eu dei uma pressa aqui falando sobre tudo, mas eu não poderia deixar de... não poderia encerrar a minha aula sem tocar nesse assunto. E eu espero que vocês se policiem. Nada de falar por aí de inveja branca, porque se você fala em inveja branca, você quer dizer que a negra é ruim. Nada de usar termos que façam com que as pessoas sejam diminuídas por causa da cor da pele. Então, Revo vai se despedir, porque toda vez eu roubo um pouquinho da aula de Bel e ela já me deu uma bronca. Minha mamãe. Pega a visão aí do que a Helen falou, né? Vou ser bem sucinto aqui, viu? Mas aí, ó, deixar aqui, agradecer o pessoal do chat, que é massa, quando vocês aparecem, a aula fica incrível, né? Agradecer a Sofia, a Keirson que chegou hoje, né? A Igor, a Luísa, né? E Luísa aqui, ó, queria que a aula não acabasse. Olha pra tu, Lu. Olha. Tchau, galerinha. E é isso, pessoas. Boa aula. Aproveitem aí a aula das meninas. E um bom final de semana. Um cheiro. E eu terminei minha aula antes do tempo. Não vou roubar a aula de Bel. Até mais!